Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Você que está aqui em Itapecerica da Serra, você que está em alguma das igrejas da regional, seja aqui na igreja do Pirajussara, com a pastora Cássia, ou no Imbu, com a Fran, com o Edu, servos de Deus, Deus abençoe grandemente. Saiba que nós estamos jejuando e orando por você nessa reta final do mês de fevereiro, crendo que o Senhor vai confirmar grandes coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Esses são os últimos dias do mês de fevereiro, ainda estamos no início do ano, mas nós não podemos nos desguarnecer, abaixar a guarda. Nós temos que nos firmar realmente diante do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é o testemunho do profeta Zacarias, na geração de Israel que estava ainda na dispersão como escravo na Babilônia, na Medo-Pérsia, e que o Senhor desafiou a voltar a Jerusalém para reconstruir Jerusalém e o templo, para restaurar a condição do culto e da forma da lei e de servir a Deus daquele povo e viver dessa maneira a restituição. Então, esta restauração, esta reconstrução e esta restituição seja uma marca de poder, de autoridade. Eu quero me habilitar para isso, por isso estou jejuando, orando as causas, as situações pessoais que estão aqui na minha mesa, para mim, para minha casa, para minha família, e quero repartir isso com você também, que pode aproveitar esta mensagem em nome de Jesus. Zacarias significa Deus lembrou-se, o Senhor se lembrou. Veja que coisa impressionante, o nome de toda a sua genealogia, né? Falando sobre Berequias, filho de Berequias, filho de Ido. Um significa abençoado do Senhor, o outro significa o tempo determinado do Senhor. Então, lembrou-se Deus do abençoado do Senhor, no tempo determinado do Senhor. Então, havia algo realmente de profético na vida desse homem e grandioso. Eu estava falando ontem, pela manhã e pela tarde, sobre as visões de Zacarias, onde o Senhor mostrava esse tempo grandioso que havia chegado para essa liberação do povo, para que eles voltassem naquele tempo especial e reconstruíssem, e o caminho de arrependimento, o caminho de se voltar para o Senhor, que estava estabelecido como um posicionamento. E ainda hoje pela manhã eu estava falando sobre a menina dos olhos de Deus, que é a palavra de Zacarias no capítulo 2 e o versículo de número 8. Ai daquele que tocar em vós, é como aquele que toca na menina do olho de Deus. Então, é o Senhor realmente trazendo uma palavra de libertação da Babilônia e daqueles cativeiros que ali estavam, e dizendo: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque o Senhor levantou-se da sua morada em benefício do seu povo. Então, se você não acompanhou, é sobre isso que eu estava falando. E agora, o capítulo 3 do profeta Zacarias, eu quero orar por você, você que está conseguindo se conectar ao vivo aqui às 18 horas, Deus abençoe grandemente. Nós vamos colocar cada um dos pedidos de oração e vamos apresentar ao Senhor em nome de Jesus. A Edna, Fabiana, os pastores, as igrejas, esse fechamento desse mês que vai ser com liberações e testemunhos e milagres e provisão, e Deus vai honrar em nome do Senhor Jesus na igreja, na regional, na sede, com o nosso bispo, nesse propósito dessa semana que temos ministrado na igreja cada dia de ressurreição, eu creio, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Em nome do Senhor Jesus. O capítulo 3 de Zacarias é uma das visões que eu considero das mais incríveis em toda a palavra no tocante à restauração pessoal. Daniel, por exemplo, teve muitas visões e grandezas que Deus revelou a ele no tocante aos reinos, aos impérios. Mas Zacarias tem uma visão da restauração de um único homem. E aquele homem, a restauração daquele homem era um símbolo, era muito emblemática. E passava pela restauração da vida deste homem que eu vou mencionar aqui, a mudança de sorte realmente daquela geração, para que aquela restauração, reconstrução e restituição realmente fosse estabelecida. Veja, Zacarias capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. O que se passava aqui? Se você observar o livro de Ageu, que é contemporâneo de Zacarias, provavelmente no ano 520 a.C.,
nesse período onde Esdras vem com o remanescente de Israel para Jerusalém para reconstruir o templo, né? Ele menciona o governador era Zorobabel, o povo todo que lá estava, e ele menciona Josué. Josué, filho de Josadá, que era o sumo sacerdote da linhagem de levitas naqueles dias. Então, esse momento é o momento que Zacarias tem uma visão de Deus com o profeta, o sumo sacerdote Josué. E a visão que Deus mostrou a ele é que havia o anjo do Senhor de um lado e havia Satanás para se lhe opor do outro lado. Veja como isso é tremendo e diretamente relevante para as nossas vidas nos dias de hoje e onde você está e aquilo que você está vivendo. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala na revelação de Pedro, no capítulo 5, que Satanás está ao derredor buscando quem ele possa dragar. Então, de fato, há uma guerra espiritual. Quando você se posiciona, quando você se levanta, quando você quer buscar renovação, buscar a trabalhar, sabe, alcançar bom êxito, ter resultados, viver restauração, há realmente uma guerra espiritual e um conflito. E foi revelado ao profeta Zacarias esta visão de Josué com Satanás ali que estava para se lhe opor. Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então, é a visão do profeta, onde o anjo confronta Satanás, dizendo: Satanás, o Senhor te repreenda. Olha que impressionante isso. Eu não vou entrar em mais detalhes, tomaria muito tempo, mas é a mesma palavra do arcanjo Miguel. Veja só, quando ele vai disputar pelo corpo de Moisés. O Senhor te repreenda, não é para mim esse um tição tirado do fogo. Então ele estava olhando, o anjo estava olhando para Satanás e dizendo assim: Josué, é para mim uma brasa viva que eu tirei do fogo. É isso que ele está dizendo. Esse para mim é um homem que ele está em chamas. E Satanás estava ali para acusá-lo. Ora, Josué trajava vestes sujas e estava diante do anjo. Veja, na visão, Josué estava com vestes sujas. As vestes representam a santidade, o posicionamento espiritual, representam algo grandioso de Deus para nós. E ele estava com vestes sujas. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Então ele estava trazendo uma palavra de libertação da alma, de perdão dos pecados, de mudança da dimensão, sabe, dos sentimentos do coração de Josué. Os sacerdotes, os profetas, os pastores, os homens de Deus não estão isentos de terem o seu coração endurecido, de viverem raiva, ira, fúria, de viverem, sabe, tantas coisas e remorsos em função de suas frustrações, de seus fracassos, de onde não tiveram êxito, das culpas e perseguições da sua alma por suas fraquezas. No caso de Josué, é claro que o contexto do cativeiro da Babilônia, a destruição do templo e tudo que ele viveu como escravo afetava diretamente a sua alma, a incapacidade, a impotência que ele vivia naqueles dias, não é? Tudo aquilo que ele via de desprezo com a lei de Deus, de um povo realmente que estava frio na fé e abatido. Obviamente, esse é o contexto que trazia sobre ele estas vestes sujas, mas o Senhor disse: venho tirar de você essa iniquidade e te vestir de finos trajes. Veja, o Senhor não veio acusá-lo, apontar o dedo, o Senhor não veio procurar alguém para falar alguma coisa, e é isso que as pessoas fazem. O Senhor veio para trocar as vestes. Ouça esta palavra de restauração na tua vida hoje. Isto aconteceu no tempo da reconstrução do templo, isto aconteceu no tempo bíblico que o Senhor havia estabelecido. Ele queria habitar no novo templo, ele queria dar uma nova morada e ele queria se manifestar àquele povo. E o sumo sacerdote precisava de trocar as vestes. Que eu e você possamos realmente ouvir esta palavra, trocar as vestes, encontraremos um caminho de arrependimento e a grandeza de Deus virá sobre a nossa vida. E disse eu: ponha-me um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprias, e o anjo do Senhor estava ali.
protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre esses que aqui estão, que se encontram. Meu Deus! Josué, parece que aquilo era vívido realmente o que estava acontecendo, para que ele fosse ministrado, para que ele trocasse as vestes, para que o Senhor o honrasse, e o anjo traz esta dura exortação: Josué, você precisa guardar os meus mandamentos, vigiar nos meus preceitos, e você precisa observar as minhas leis, para que ele voltasse a ser esta referência, distante de toda deturpação, então, que havia se passado, ou todo interesse, ou toda carnalidade, ou aparência que ele poderia estar vivendo. Não é só o título do pastor, não é só o título do sumo sacerdote. O testemunho, o exemplo dele, pessoal, com a sua vida limpa, com o seu nome limpo, era essencial em todos aqueles caminhos. E assim ele levaria aceitação, porque todos veriam realmente o poder da obra da palavra de Deus na vida dele. Não se tratava de um milagre aqui ou acolá, se tratava de uma conduta, porque o milagre é o Senhor que faz. E essa grandeza que Deus estava reservando para ele era para que ele estivesse preparado para julgar a casa de Deus e estar nos átrios do Senhor. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui Zacarias já estava profetizando a vinda do próprio Messias, e estava dizendo: Josué, fique alerta, porque você está diante de homens de presságio, homens ressabiados, homens de presságio, são pessoas que ficam de tocaia, são pessoas alcoviteiras, que lançam laços. Então, para que ele tirasse os seus ouvidos daquela roda de escarnecedores e realmente compreendesse que aquele tempo precioso da restauração do templo, para o qual ele, Zacarias, Ageu, Zorobabel, o povo estava vivendo um grande despertamento, apontava para o renovo, e o renovo é o Senhor Jesus. Está escrito lá em Isaías 53 que o Senhor levantaria o renovo à raiz da terra seca, que viria a ser o Senhor, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu levantarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Falando aqui já do dia do Senhor, do dia da cruz, do dia da manifestação dos 7 olhos, né? Os 7 Espíritos de Deus. Não vou tomar mais tempo com isso, falo o Apocalipse capítulo 1, outros textos assim por diante. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós cuidará ao seu próprio próximo, para debaixo da vide e para debaixo da figueira. A visão se mistura com algo profético grandioso. Satanás trazendo acusação sobre Josué, o Senhor trocando as suas vestes, dando a ele a palavra de renovo e mostrando que aquela reconstrução do templo e a restauração desse sacerdócio apresentava para o apontava para o Filho de Deus, apontava para que num dia só o Senhor esmagasse a cabeça de Satanás debaixo de seus pés. Que eu e você possamos nos apropriar da autoridade, do poder da cruz e trazer para a nossa vida essa vitória. Estamos esperando coisas acontecerem. O Senhor está te dizendo: o sangue já foi derramado e a bênção já está sobre a tua vida. Se levante em uma disposição grandiosa, coloque vestes novas, em nome de Jesus. É tempo de reconstrução, de restauração, é tempo de restituição na presença do Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai abrir a tua boca e usá-la em autoridade, porque Satanás já foi derrotado na cruz por Cristo. Esta palavra já se cumpriu. Então, a bênção de restituição está liberada sobre a minha vida, e eu vim me posicionar com a minha casa, a minha família, com a igreja, com cada um de vocês, em nome de Jesus, onde você estiver, para que você alcance viva saúde, paz, alegria, prosperidade, e nesta renovação grandiosa possamos servir e sermos aqueles que alcançam um caminho e um tempo de agradarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Cada pedido de oração dos celulares, você que está comentando aqui nos comentários, que vai assistir depois por vários compromissos e agendas também, eu precisei fazer gravado, mas vai entrar aí às 18 horas e você vai receber essa palavra em nome de Jesus, se você acompanhou até aqui. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado. Eu sabia, Senhor, que neste livro de Zacarias havia uma mensagem profunda e grandiosa de liberação para o ministério,
de liberação dos dons, do chamado, daquilo que estava retido. Josué, o sumo sacerdote, estava retido, empedernido, estava com homens de presságios, estava com vestes sujas, obra de Satanás, acusador, maligno, veio a roubar, matar e destruir, mas o Senhor revelou pelo anjo do Senhor a liberação, o livramento, deu a palavra de ordem, de libertação, de cura, de poder, de vestes limpas e novas. Assim nós nos apropriamos deste caminho, seja o nosso coração limpo, seja a nossa alma lavada pelo sangue do Cordeiro, e a nossa vida confirmada em salvação eterna. Em nome de Jesus, toda guerra espiritual, toda ameaça, levante, afronta e acusação do inferno, que tem trazido enfermidades, tem trazido, Senhor, relutâncias interiores, tem trazido, Senhor, síndrome do gafanhoto, enfermidades de câncer, enfermidades da alma, síndromes demoníacas, sejam repreendidas no nome de Jesus. Esta palavra seja liberada com autoridade e poder e alcance cada casa, cada lar, e que esta verdade seja confirmada por um tempo de renovação e que você possa sentir e receber o refrigério e o Senhor honre as estratégias, os propósitos. Eu quero soprar aqui em cada um dos pedidos de milagres e todas as conexões e os projetos, os propósitos, as propostas que estão aqui nesse celular, da condição pessoal e da tua caminhada em nome de Jesus, do Espírito de Deus. Venha esse bálsamo, esse renovo, essa renovação, esse caminho de autoridade, de libertação, de cura, de poder, de fé, em nome de Jesus. Amém? Onde você estiver, receba essa palavra, deixe o teu pedido de oração nos comentários e pegue a tua Bíblia agora e leia Zacarias capítulo 3. E o Senhor vai ministrar você assim como me ministrou. E como eu falei aqui resumidamente, é essa mensagem. E vai te mostrar nas áreas da tua vida essa aplicação prática e vai te revelar a renovação de Deus. E se você ficar com alguma dúvida, você pode me escrever aqui nos comentários do YouTube ou no WhatsApp, que eu quero completar mais dessa história de Zacarias e vamos continuar até a segunda-feira, nesses 7 dias, clamando, jejuando, orando diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo, Deus te abençoe, fica com Deus, participe desse propósito até o fim, desses 7 dias, que eu creio que nós vamos ouvir testemunhos, liberações e uma grande inversão, uma grande mudança de sorte em nome de Jesus.